Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, e vamos ler os primeiros 3 versículos. Vamos ler os 3 primeiros versículos de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Vamos ler a partir do versículo 1. Romanos 10, versículo de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração de Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Oremos. Amém. Querido Deus e amado Pai Celestial, Sim, Senhor. nesse instante suplicamos pela Tua presença mais uma vez no nosso meio, para que através do Teu Santo Espírito Tu possa interpretar essas palavras para nós e entender não apenas o dilema que Paulo passou por aqueles dias ao contemplar a cegueira do Teu povo, como também, Senhor, sabemos que da mesma forma há uma cegueira passando sobre muitos que hoje dizem crer em Ti. Porque o que passou no passado, Senhor, tudo se volta a se repetir. A Tua palavra diz que não há nada novo debaixo dos céus. Então, Senhor, ajude-nos a entender isto. Que Tu venha falar conosco e que este ensino da Tua palavra, que a Tua instrução nesse dia possa mais uma vez, Senhor, despertar os nossos olhos e nossos ouvidos espirituais para estimular aquele sentido que o Teu profeta diz que é o sentido da fé, para realmente ouvir de Ti e compreender de Ti a Tua palavra e ser instruído através dessa palavra. Crendo que Tu nos ajudará nisto, nós pedimos isso e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém, irmãos. Podem tomar vossos assentos. Meus queridos, essa escritura que nós lemos, Paulo aqui expõe um problema que, embora se referisse especificamente ao povo de Israel, um dilema que eles estão enfrentando, porque o Cristo de Deus foi revelado naqueles dias, mas eles estavam cegos, né? E é um problema que, embora ele enfrentou naquele dia, é um problema que, na verdade, vem se repetindo ao longo das eras da igreja também. Ou seja, muitos, como aquele povo de Israel, têm do seu jeito, da sua própria maneira, demonstrado uma forma de gratidão a Deus, demonstrado um zelo, um ardor por Deus, até mesmo por sua palavra, por seu reino, mas da mesma forma como Israel. Ou seja, eles faziam tudo isso, mas não com entendimento. Então é possível que isso ainda se repita, não somente com Israel, porque eles continuam fazendo isso, eles continuam neste quadro aqui, que Paulo resumiu Israel na sua cegueira espiritual. Eles continuam hoje do mesmo jeito, não mudou nada. Mas isso também é um problema que já está também acontecendo com a igreja. Porque muitos em igrejas, tabernáculos, denominações, têm demonstrado um zelo por Deus, mas também com falta de entendimento. E aqui Paulo diz que essas pessoas estavam dessa forma porque eles não conheceram a justiça de Deus. Mas para esses que não conhecem, Deus permite que essa justiça deles seja conhecida. Para que então eles possam adorar a Deus, fazer a mesma coisa que estavam fazendo, andando de uma forma justa, reta diante dos olhos de Deus, mas agora com entrega de coração, com interesse de coração. Ou seja, com entendimento, com sabedoria, né? Porque as pessoas podem demonstrar o seu amor a Deus, e todas as pessoas têm o seu temor a Deus. Se você for perguntar para várias pessoas se elas creem em Deus, elas vão dizer, sim, eu creio em Deus. Você quer que Deus existe? Sim, eu creio que Deus existe.
né? Mas só que eles vão servir a Deus e vão adorar a Deus e vão cultuar a Deus, cada um da sua própria maneira. Mas todos eles têm uma fé em Deus. Eles têm um tipo de zelo, mas lhes falta entendimento. Isso independente se a pessoa frequenta um culto numa igreja ou está fora de uma igreja. Mesmo as pessoas que não frequentam assiduamente, não têm uma membresia em uma igreja, eles têm a sua fé, mas eles têm a sua fé da sua maneira. Você acha, por exemplo, que uma prostituta não tem fé em Deus? Uma prostituta ora a Deus para que Deus lhe envie clientes. Sim, é um zelo, mas é um zelo sem sabedoria, porque é fora da palavra. Mas esse quadro que eu te pintei aqui da prostituta, podia citar outro caso, outras pessoas, não é muito diferente, irmãos, de pessoas que às vezes estão nas igrejas, que dizem que estão crendo em Deus, que adoram a Ele, que servem a Ele, mas lhe falta alguma coisa. Né? O que faltou para esse povo aqui? Eles tinham o zelo de Deus, mas faltou entendimento. Mas por que faltou entendimento? Né? Então, nós percebemos, queridos, que esse é um problema, como eu disse, que tem assolado não somente o povo de Israel, mas também aqueles que hoje se dizem cristãos. Muitos expõem a sua fé, mas muitas vezes eles fazem isso de uma forma equivocada, porque é sem sabedoria, é sem revelação. E o zelo e o ardor por Deus e pelo seu reino deve estar ao lado da fé revelada. Ou seja, há um tipo de fé que tem que acompanhar toda adoração, toda devoção que alguém possa demonstrar para Deus. Porque sem essa fé revelada, né, ou elas vão se conduzir para o fanatismo ou para o conformismo. Né? Mambana disse que há um caminho do meio, e é nesse caminho do meio que você tem que andar. Né? Você sabe que até filosofias orientais pregam essa coisa do caminho do meio. O budismo prega o caminho do meio. Mambana dizia que há um caminho do meio para você seguir, sem os extremos. Né? Então, e isso vale até para questões doutrinárias. Ele disse que há um caminho do meio entre, por exemplo, a trindade e o unicismo. Ele falava isso. Há um caminho do meio entre o calvinismo e o arminianismo. Há um caminho do meio para cada coisa. Tanto questão doutrinal, como também para a nossa vida de entrega, de servidão a Deus. Né? Porque alguns que têm zelo, podem ter zelo e expõem de uma forma errada, seja por um extremo, no caso, como eu disse, fanatismo, ou por outro lado, que é o conformismo. Então são dois grandes extremos que muitas pessoas acabam aí se dividindo. Jesus ele disse que muitos dos seus discípulos eles seriam perseguidos justamente por causa de pessoas que teriam esse zelo por Deus, este amor a Deus, né? Mas sem entendimento. Porque para persegui-los é porque eles não estavam entendendo. Né? Eles pensavam que ao perseguir aqueles discípulos, eles estavam fazendo um culto, um serviço a Deus, mas eles estavam errados. Né? Ele disse lá em João 16, versos de 1 a 3, tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará a fazer um serviço a Deus. E isto vos farão, porque não conheceram ao Pai e nem a mim. Então eles estariam demonstrando um zelo a Deus, certo? Mas sem sabedoria, sem entendimento. E Jesus disse, por que isso? Porque na verdade não me conheceram. Porque você tem que conhecer a Cristo. Eles poderiam dizer que conheciam a Deus, aqueles judeus que perseguiam seus discípulos, mas não conheciam e rejeitaram o Filho de Deus quando ele esteve ali. Eles disseram, que coisa é essa? Deus não tem filho nenhum? Então Jesus disse, olha, eles vão fazer isso porque na verdade eles não conhecem meu Pai, ainda que eles dizem que o amam e o servem, porque eles vão rejeitar a mim, e quem rejeita a mim, rejeita aquele que me enviou. Né? Então, quem nega o Pai, nega o Filho, quem nega o Filho, nega o Pai. O irmão Branham ele disse que isso também é um problema que estaria se repetindo também em nossos dias. Quero ler aqui o que ele diz na mensagem Perguntas e Respostas número 2, de 54. Você sabia que todos nós poderemos estar na eternidade antes que o sol nasça amanhã? Nós não sabemos o que nos guarda amanhã. Muitas vezes ele falava isso, talvez esse seja o nosso último culto, nossa última reunião. Agora, se você não é um cristão, meu amigo, há somente uma coisa que te resta. Você tem que ir por este caminho. Se você está nesta estrada, você tem que ir por esta estrada. Se você é um grão de milho, você produzirá milho. Se você é uma erva daninha, se você é joio,
você vai produzir a vida daninha. Agora, se você tem pertencido a uma igreja em algum lugar que não sabe e não ensina, existe isso? Ele está dizendo. Há igrejas que não sabem e que não ensinam. E uma pessoa, um membro de uma igreja assim, vai saber o quê? Vai ter muito zelo, na verdade. Talvez vai cantar e vai vociferar a Deus, mas vai ter aquele mesmo zelo de Israel lá. Um zelo sem sabedoria e sem entendimento. Então o profeta diz, se você pertence a um lugar onde não sabem da palavra, não ensina a palavra, e apenas permite você vir à igreja e ser um membro da igreja, será que isso resolve o problema? Não. Você diz, bem, irmão Branda, a minha igreja ensina que devemos aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal. Se crermos no Senhor Jesus Cristo, nós somos salvos. Agora o irmão Branda diz, se a sua vida não condiz com isto, você não conseguiu nada ainda. Você sabia que o diabo crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Nós estamos restaurando esse ensino hoje, né? O irmão Branda restaurou para nós o ensino apostólico de que Deus tem um Filho, de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Durante algumas décadas, principalmente aqui no Brasil, essa mensagem do irmão Branda tem sido enterrada, sepultada. Estamos agora restaurando isso novamente. Estamos voltando a falar que Deus tem um Filho e que esse Filho tem um Deus. Estamos restaurando. Essas são as palavras que o irmão Branda disse, que está na Bíblia, não é isso? Agora o irmão Branda nos chama a atenção para nós aqui, porque isso aqui é para nós. Nós restauramos isso aqui. Nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas agora ele pergunta, vamos lá, você acha que o diabo também não sabe disso? Não pense que é muito vantajoso você dizer que entende isso, porque o diabo também sabe disso. É isso que ele está perguntando. Você sabia que o diabo crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você sabia que Jesus publicamente... Aí ele se corrige. Você sabia que o diabo publicamente confessou que Jesus era o Filho de Deus? Muitos ministros da mensagem não podem confessar isso. Mas o diabo sabe disso. Então ele publicamente fez isso. Agora ele diz, mas ele não foi salvo por causa disso. E ele não poderia ser salvo porque ele é o diabo. Então, confessando que Jesus é o Filho de Deus, você sabia que todos aqueles fariseus e saduceus, todos eram muito pios e religiosos, de um grande zelo, não é isso? Que amavam a Deus de todo o coração, e falharam em ver aquele inocente, o Filho de Deus, em reconhecê-lo como sendo o Filho de Deus, com todo o conhecimento que eles tinham das Escrituras, não conseguiram reconhecer que ali diante deles estavam as Escrituras em quem eles criam, encarnada diante deles, cumprida diante de seus olhos. O Filho de Deus, em reconhecê-lo como sendo o Filho de Deus, e contudo eles eram muito religiosos. É isso mesmo? Muito pios, muito estudiosos, conheciam a Bíblia. Conheciam a Bíblia melhor do que qualquer um de nossos eruditos de hoje. Eles não tinham nada a fazer senão ficar ali por gerações e servirem ao Senhor. Então veja, queridos, é por isso que aqui o apóstolo Paulo disse que a nossa fé, ela vai se mostrar correta, não somente pela nossa confissão, mas também pelo tipo de obras que nós estivermos produzindo. O tipo de vida que você vai atuar é que vai demonstrar realmente o tipo de fé que você vive. A tua vida vai falar mais alto que a tua boca, que as tuas palavras. Ele disse isso lá em Tito 1, verso 16. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras. A tua vida vai falar mais alto que uma simples confissão. Então, sendo o quê? Sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, veja, as obras, elas podem negar a fé que alguém diz ter por Deus. O tipo de vida que a pessoa vai viver. Por mais zelosa que ela aparente ser, com a sua vida, com o seu cotidiano, com sua liturgia, com toda a religiosidade que ela possa demonstrar. Então veja que aquilo que Paulo falou lá acerca de Israel, como nós lemos no início, na verdade era um estigma que perseguiu aquele povo por todo o tempo, ao longo dos séculos. Um povo que tinha zelo, mas que não tinha entendimento. Na verdade, Deus sempre viu esse povo dessa forma. Lá em Isaías, você vai ver isso, Isaías capítulo 1, ali no comecinho do livro de Isaías, no versículo 3, o boi conhece o seu possuidor, o boi sabe quem é o dono dele, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Tem muito zelo, tem muito ardor,
muita devoção, mas não tem entendimento, não tem sabedoria. E veja, a igreja, infelizmente, está indo para este mesmo caminho, queridos. Infelizmente. Então veja que o entendimento é fundamental por quê? Porque é ele que vai, na verdade, fazer a separação entre os homens e os animais. Porque veja, aqueles que lhe falta entendimento, não vai fazer muita diferença deles para os animais. A palavra fazia essa distinção. Deixa eu ler isso para você. O Salmo 49, verso 20. O homem que está em honra, mas que não tem entendimento, é semelhante aos animais que perecem. Qual é a diferença? O que vai fazer a diferença é entendimento. Se não tem entendimento, é como um animal. Por que Deus diz isso na sua palavra? Por causa das suas atitudes. Porque como ele procura satisfazer a sua própria justiça, como disse Paulo, que estava fazendo, ao invés da justiça de Deus, isso, para Paulo, é um ato de irracionalidade, que é digno dos animais que não pensam. Né? Então, uma pessoa que prefere fazer a sua própria vontade, estabelecer a sua própria justiça, ao invés da justiça de Deus, está atuando como se fosse um animal. É isso que Paulo aqui está querendo dizer, com que aquela escritura que nós lemos ali, de Romanos 10, e esse salmo aqui nos ajuda, nos ilustra isso aqui que ele nos falou. Então veja, o entendimento somente ele vai ser obtido de que forma? Quando você consegue ouvir e receber a palavra de Deus com inteireza de coração. Amém, queridos? Vocês conseguem entender isso? Veja, é verdade que nós podemos ouvir a Deus quando nós também lemos a sua palavra. Quando você lê, né, quando você estuda as Escrituras, você de uma certa forma está também passando por um processo ali de ouvir. Porque o ouvir não é apenas um processo que você capta pelo órgão sensitivo aqui da audição, né, mas também pelo processo da visão. Porque o Umbanda disse que você pode ver Deus em toda parte. E quando você vê Deus, você, na verdade, está ouvindo a Ele, você está entendendo a Ele. Amém. E por que isso? Porque o Umbanda ele disse que nós compreendemos a Deus por um sentido que ele chamou de o sentido da fé, que é o sexto sentido, que vai além dos órgãos sensoriais, vai além do conhecimento empírico. Né? Então, quando você realmente ouve e entende, é porque você ouviu com os ouvidos espirituais desse sexto sentido chamado fé. Então, nós podemos ouvir a Deus quando nós prestamos atenção nas coisas que até mesmo Deus faz à nossa volta. É uma forma dele falar conosco, é uma forma de você ouvir, se você está atento e sujeita a Ele, a sua palavra, para ouvir e para entender o que Ele está dizendo. Então, na verdade, nós ouvimos a Deus hoje, não por esses 5 sentidos aí da carne, mas através desse sexto sentido, que é o sentido da fé. E quando Paulo diz, por exemplo, que a fé ela vem pelo ouvir a palavra, né, ele não estava limitando apenas ouvir no sentido da audição, do ouvir, com os ouvidos, mas baseado nesse sexto sentido, que você pode ouvir, que você pode ver, que você pode entender. Porque esse sexto sentido chamado fé não apenas permite você ouvir a Deus segundo as suas múltiplas maneiras de se expressar conosco, não é somente através da Bíblia, a sua palavra, mas também com atitudes, coisas que acontecem ao nosso redor. São várias formas que Deus fala conosco para nós ouvir a sua voz. Então, quando você está atento para todas essas coisas e você dá ouvidos a isso, então é uma forma de você ser amadurecido porque você está compreendendo a sua mensagem. Deus ele fala conosco de diversas formas. Mas lembre-se que o Umbanda ele disse que o ouvir significa entender. Quando você diz que você ouviu, quer dizer que você entendeu. Então, quem é alguém que tem entendimento? É alguém que ouviu. E ouvir não é apenas ouvir, mas ler e perceber. Estar sensível a tudo que Deus está falando, seja por palavras, seja por coisas que nos sobrevêm, coisas que acontecem. Você tem que estar atento a tudo isso. E quando você consegue ouvir a tudo isso, isso te dá o entendimento que nós precisamos. O Umbanda disse na mensagem, ouvindo, reconhecendo e atuando sobre a palavra de Deus. Em primeiro lugar, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, o crente a ouve, a reconhece e age sobre ela, ou seja, atua, obedece. Se você ouve, se você crê, você vai obedecer, você vai atuar em cima dela.
O homem carnal vai ouvir a palavra. Ele vai ouvir o som dela. Mas ele disse aqui, ouvir significa entendê-la. Olhar para, estar olhando para algo, mas ver isso é entender isso. Então, a menos que o homem seja nascido de novo, ele não pode ver ou entender o reino de Deus. Então veja que ouvir tem a ver com entender. E o homem carnal, ele pode ouvir apenas pela audição. Mas isso não significa que ele ouviu realmente de Deus, ou prestou atenção a Deus, ou entendeu a Deus e a sua palavra. A menos que ele tenha realmente entendido o que ele ouviu, né? Então você não ouve realmente a Deus com o sentido literal da audição apenas, mas com esse sexto sentido da fé que abrange todos os canais possíveis de Deus se comunicar conosco. Então não é apenas ouvindo um sermão que você vai estar ouvindo a Deus, mas quando você estiver recebendo e captando a sua mensagem no seu espírito e no seu coração. Somente dessa maneira que o crente vai demonstrar possuir um zelo, mas um zelo com sabedoria, com entendimento. Você vai demonstrar o teu amor a Deus, mas vai ser com sabedoria e vai ser com equilíbrio. Por que isso? Porque vai ser com uma fé revelada. Tanto dentro da mensagem como fora da mensagem, temos visto muitos exemplos aí de pessoas que demonstraram uma fé, mas uma fé sem revelação. Um zelo, um ardor, e uma pessoa com zelo fervoroso, mas sem revelação, sem entendimento, pode fazer um monte de coisa. Como a irmã Maria que me disse agora há pouco, antes de começar a reunião, soube que o irmãozinho agora batizou fulano em nome de William Marrombrana? É um zelo a Deus, né? Mas sem um pingo de sabedoria, sem um pingo de entendimento. Não basta ter um zelo, não basta ter um amor e devoção a Deus, a essa mensagem. Tem que ser com sabedoria, senão não vai ter equilíbrio, não vai ter revelação. Vai andar de uma forma que vai fazer coisas que vai lhe afastar de Deus, ao invés de se aproximar dele. Então, há muitas pessoas hoje, queridos, que tentam demonstrar esse zelo. Um zelo com entendimento, mas seguindo uma igreja, seguindo o sistema de homens, um ensino de um ministro. Porém, então, muitas vezes, as igrejas, elas na verdade, elas separam as pessoas de Deus, ao invés de aproximá-las. Muitas pessoas tentam demonstrar o seu amor por Ele, unindo-se a uma igreja. Porém, a sua ignorância não lhes permite eles entenderem que o sistema daquela igreja, daquele grupo, muitas vezes vai afastá-los de Deus. Mambana disse isso, principalmente nessas últimas mensagens que ele pregou antes da sua partida, no encerramento do seu ministério. Ele foi muito cáustico em alguns momentos. Ele disse, não há pior forma hoje de alguém se afastar de Deus do que pôr os pés em determinadas igrejas. No passado, para você estar próximo de Deus, você tinha que ir para uma igreja. Mas hoje a coisa está tão decadente que se você pôr os pés em algumas determinadas igrejas, você vai atrair de Deus para você. Amém. Aqui uma banda diz a mensagem, a festa das trombetas. As freiras não vão para o convento para serem más mulheres, vão? É o desejo delas, eu quero ser uma má mulher, por isso vou me isolar de todo mundo, vou para o convento. Não. A intenção dela, o ardor dela é servir a Deus, é um zelo que ela tem. Não é isso? As freiras não vão para um convento para serem más mulheres. Elas vão para lá para serem boas mulheres. Elas estão tentando ficar mais perto de Deus. Mas é o sistema que as polui. Porque não faz da forma correta. As pessoas unem-se a igrejas, não para serem más pessoas. As pessoas vão para a igreja e alguns até se orgulham de ter credenciais, ter credencial para isso, credencial para aquilo. Mas não há nenhum problema nisto. Mas elas vão para quê? Mombrana diz, para serem boas pessoas. Mas é o sistema da igreja que as afasta da palavra e dos princípios que Deus estabeleceu para este dia. E isso é o que as tira. Então veja que grande paradoxo. Vão para uma igreja, para um sistema, para estar mais próximo de Deus. Mas dependendo do sistema que está ali, aquele sistema vai afastá-los de Deus. E eles pensam que estão se aproximando dele. É um zelo sem sabedoria, sem entendimento. Agora veja, o Mombrana ele também disse que uma pessoa ela pode ser zelosa e pode ser sincera e ainda assim ela pode estar errada. É verdade. Mas se ela for realmente sincera, Deus vai dar uma chance para ela para conhecer a luz e se corrigir e vir para o caminho verdadeiro.
essas pessoas são sinceras, ele vai dar uma chance para elas. Né? Aqui na mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, Deus respeita a qualquer um que seja sincero. Ele respeita. Sim. Né? Para Deus, a pessoa está andando reto diante dos seus olhos. É sincera, é zelosa, não há nenhum problema. Pedro disse isso. Ele percebeu que Deus não faz acepção de pessoas. Todas as nações, chamando, quando na casa de Cornélio, quando eles receberam o Espírito Santo, como fizeram no princípio. Vê? Deus não faz acepção de pessoas. Nós vemos que uma pessoa profunda e sincera, ela pode estar sinceramente enganada, errada. Mas se ela for sincera, Deus a guiará para a luz. Ele vai tirar proveito daquele zelo, daquele amor, para que em algum momento realmente ele faça, demonstre esse zelo, mas com sabedoria, com entendimento. Para alguns, Deus vai dar uma chance, para que realmente seja despertado. No caso do apóstolo Paulo. Exato. Ele disse, se ela for sincera, Deus a guiará para a luz. Em algum lugar, ele chegará a isso, porque Deus está obrigado a fazer isso. Se é um filho seu, se é da eleição, ele está obrigado a fazer isso. Porque quem de nós aqui, nós nos julgamos eleitos, mas quem de nós aqui no passado não teve um zelo sem sabedoria, sem entendimento? Eu tive. No meu tempo de iluminação, eu tive. Então, a esses, Deus vai abrir o seu entendimento, para que o seu serviço a Ele, o seu culto racional a Deus, seja um culto aprazível, agradável, que Deus possa cheirar isso como um incenso suave e agradável. Deus vai trabalhar isso. Isso que o Umbanda está dizendo. Deus vai trabalhar isso nos seus filhos. Então, sempre quando alguém estiver atuando de uma maneira que não esteja exatamente de acordo com a palavra de Deus, irmã Maria, Deus vai sempre criar uma maneira, vai criar um meio para que ele se conserte, para que ele se corrija. A Bíblia, ela nos dá exemplos de várias pessoas zelosas que demonstraram amor, devoção a Deus, mas da sua própria maneira, exatamente como Israel. Atuaram segundo a sua própria justiça e não deixaram que a justiça de Deus fosse estabelecida. Isso porque eles não estavam com seus corações totalmente rendidos a Deus. Como eu disse, a Bíblia tem vários exemplos. Eu separei aqui apenas um caso aqui de um personagem até não muito lembrado nas Escrituras, mas é um registro que está ali, eu creio que está em pelo menos 2 livros, em Reis e Crônicas. O que eu vou ler está escrito lá em 2 Crônicas, que é de um rei judeu, digo judeu porque era de Judá, não era de Israel, era de Judá, chamado Amazias. A Bíblia diz que este rei Amazias, ele tinha uma devoção, uma entrega muito grande a Deus, demonstrou com a sua vida, com atitudes de que ele amava e servia a Deus. Mas havia um pequeno problema com esse rei. Veja só, isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 2. Havia alguma coisa que faltava para esse rei. Lá diz assim, 2 Crônicas 25, verso 2. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ou seja, ele era bastante religioso. Essa que é a verdade. Tinha uma vida de religiosidade, de entrega a Deus. Ele fazia o que era reto aos olhos de Deus, porém, não com inteireza de coração. Consegue entender isso? Isso é uma coisa que nós também deveríamos nos fazer pensar um pouco, Será que em algum momento nós nos enquadraríamos nesse tipo aqui, nesse quadro aqui? Esse rei Amazias, ele era reto aos olhos do Senhor, mas ele não estava com inteireza de coração. Por quê? O que estava faltando? Como que alguém pode ser reto aos olhos de Deus, como a Escritura diz que Amazia era, e ao mesmo tempo não ser de inteireza? A palavra que está lá em outras Bíblias é perfeito de coração. Como que alguém pode ser reto aos olhos de Deus e não ser perfeito de coração? E eu não vou muito me aprofundar nisso aqui. Nós podemos fazer aqui um estudo bem profundo dentro da mensagem para te explicar. Eu só estou tomando isso como exemplo porque Paulo disse que os judeus de Israel estavam nessa condição. Tinham zelo, mas sem sabedoria, sem entendimento. E nós estamos trazendo isso para a mensagem, para os dias de hoje, porque a igreja que se diz cristã também passa por o mesmo problema. Então você vê que isso está em toda a Bíblia. Este aqui é um caso desse. Por que o rei Amazias era reto aos olhos de Deus, mas não tinha interesse de coração? Por que isso? O rei Amazias, ele provou que ele não amava a Deus com interesse de coração. Mas por que isso aconteceu? Por que isso?
Deus ele concedeu a este rei, se você for ler lá a escritura de 2 Crônicas 25, Deus concedeu muitas vitórias, muitas conquistas para esse rei. Ele venceu vários seus inimigos. E uma das suas principais vitórias numa guerra que ele teve foi contra os edomitas. Eu não me lembro agora dos detalhes, mas houve uma ocasião em que ele empurrou, parece que 10.000 homens do exército dos edomitas e os precipitou de um alto penhasco. Anos atrás eu encontrei uma foto do penhasco exato onde Amazias jogou esses edomitas de lá. Realmente é um lugar bem alto, né? Ele venceu esse exército que era muito poderoso. E ele se tornou muito orgulhoso com aquilo. Ele teve várias conquistas, é verdade, né? Mas essa vitória foi peculiar para ele. Porque de alguma forma, alguma coisa aconteceu com o seu coração. Ele começou a ficar engrandecido, começou a se orgulhar. Aí o que aconteceu? Ele fez uma coisa totalmente irracional. Depois que ele venceu esses edomitas, ele pegou os ídolos que ele encontrou ali daqueles homens que ele venceu, que eram ídolos, diz a Bíblia, de Seir, que eu creio que era cultuado para aquele exército ali que ele derrotou. Ele pegou aqueles ídolos e começou a adorar aqueles ídolos. Começou a adorar aqueles deuses, aquelas imagens, e fazer sacrifícios e queimar incenso para aqueles deuses. É ou não é uma coisa irracional? Ele estava adorando os deuses daqueles inimigos que ele havia derrotado. Que poder que aqueles deuses poderiam dar para ele se não tiveram poder nem de dar vitória para os inimigos que ele havia acabado de vencer em guerra? Mas ele agora vai e adora aqueles deuses fracassados? É ou não é irracional isto? Por isso que você vê que já começa a fazer um pouco de sentido para nós aquela palavra que nós lemos agora há pouco ali no Salmo, né? O homem que está em honra, porque ele estava em honra, era o rei, era uma grande autoridade. Né? Pode ser um rei, pode ser um ministro, pode ser um pregador, né? Pode ser um presidente, seja o que for. O homem que está em honra, que possui uma grande posição, mas que não tem entendimento, é semelhante aos animais que perecem. Vai atuar de uma forma irracional. E era isso que Amazias estava fazendo. E a Escritura diz que quando ele começou a fazer essas coisas, Deus enviou até ele um profeta. E esse profeta a Bíblia não identifica, ou seja, não dá o nome deste profeta. Mas Deus envia este profeta até o rei Amazias para corrigi-lo. E a Escritura diz que Amazias não aceitou a correção e, pelo contrário, repreendeu o profeta por ter tentado procurá-lo para corrigir. E aí então a Escritura diz que este profeta de Deus disse para o rei: sei que Deus resolveu te destruir, porque fizeste isto e não destes ouvidos ao meu conselho. Você sabe, o irmão nos ensinou, que Deus não faz nada sem que antes ele nos advirta, não é isso? Nenhum juízo pode vir sem que antes Deus dá um alerta. Então, Deus estava dando um alerta. Deus estava tentando dar uma chance. Ele não faz isso? Até com Caim ele fez. Ele chegou a procurar primeiro Caim. Por que descaiu o teu semblante? Faça o que o teu irmão Abel fez e tudo te sairá bem. Deus dá uma chance ainda, antes que algo aconteça. Então, Deus usou o seu profeta para advertir este homem. Mas ele não aceitou, ele repreendeu o profeta. Então, o profeta disse: Deus vai te destruir porque você não aceitou a repreensão, você não aceitou a correção, você não aceitou o meu conselho. E realmente, aquela vitória que ele teve foi a última. Todas as outras batalhas, guerras, ele perdeu todas. Pois eu estava cultuando deuses derrotados, que ele mesmo derrotou em batalha. Assim acabou o reinado deste rei Amazias. Perdendo todas as guerras, culminando inclusive com a sua própria morte, através de uma conspiração que foi feita entre alguns reis e outros homens. Assim foi o fim triste deste homem. Que a Escritura diz, eu vou ler outra vez, ele era um homem que era reto aos olhos do Senhor, mas não com inteireza de coração. Ou seja, faltava entendimento, faltava sabedoria, faltava uma vida de entrega a Deus. Porque essa palavra aqui, inteireza, lá no hebraico é shalem. E essa palavra quer dizer várias coisas, como quer dizer completo, quer dizer salvo, quer dizer pacífico, quer dizer perfeito, quer dizer inteiro. Então, alguém que adora a Deus, que mostra zelo por Deus, mas que ao mesmo tempo, com sabedoria e com entendimento, ele é uma pessoa nessas condições aqui. Ele tem inteireza de coração, ele é perfeito no seu coração. Ou seja, ele sabe amar a Deus e a sua vida vai testificar disso. Nós lemos uma banda falando, a tua vida vai falar mais alto, as tuas obras vão te denunciar exatamente o tipo de fé que você vive.
Então esse rei Amazias, ele estava misturando as coisas, porque ele continuou adorando o Deus de Israel, mas também estava mesclando a sua adoração com a adoração a outros ídolos, a outros deuses. Por isso que mostrava que ele não tinha essa inteireza, não estava perfeito no seu coração. As Escrituras, pelo que nós podemos ler, do que elas nos dizem, nos mostram, nos fazem entender que amar a Deus com interesse de coração quer dizer o que é isso? Quer dizer servir a Deus realmente. Servir com as nossas vidas e dar realmente ouvidos a Ele. Entendendo, porque nós já entendemos aqui que a palavra ouvir quer dizer entender. Então, alguém que realmente é de interesse de coração é alguém que ouviu, é que entendeu e as suas vidas respaldam, refletem esta fé que ele diz ter por Deus. Então, quando este rei ele rejeitou o profeta de Deus, ali já estava rejeitando o próprio Deus que enviou aquele profeta. Então, nós vemos que é possível, sim, alguém ser reto de coração, ou melhor, reto em atitudes, melhor, né? E honesto, sincero, e ainda assim não agir com sabedoria. Agora, acredite, queridos, esse mesmo quadro aqui que eu pintei para vocês de Amazias, que é o quadro bíblico, é um quadro que se repete também, em todas as eras, em todos os lugares. Inclusive entre os cristãos, entre a igreja. Você sabe que Salomão, ele quando consagrou o templo, ele fez uma oração e ele convocou o povo de Israel, que ali estava reunido, para que vivesse a Deus com zelo, mas também com sabedoria, com entendimento, ou seja, com interesse de coração. Ele disse isso, lá em 1 Reis 8,61. E seja o vosso coração inteiro ou perfeito. A palavra lá é shalem, é a mesma. Que os vossos corações sejam perfeitos, ou seja, que vocês adorem, mas com sabedoria, com entendimento. Vosso coração seja inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos e guardardes os seus mandamentos como hoje. Ok, mas você vai ver que mais tarde ele mesmo não conseguiu cumprir com essa ordenança aqui, com essa orientação que ele deu para Israel. Ele mesmo não pôde, com a sua própria vida, demonstrou que ele não pôde viver isto. Quando ele se casou com as esposas gentias e começou a adorar os deuses daquelas esposas pagãs. 1 de Reis 11:4. Porque sucedeu que, no tempo da velhice de Salomão, já avançado de idade, suas mulheres, que eram pagãs, eram gentias, idólatras, lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus. A palavra lá é Shema, Shalem, não. Nessa palavra. Seu coração não era perfeito para com Deus. Ou seja, era reto diante de Deus, se esforçava, demonstrava ter um bom zelo a Ele, mas ele não tinha mais sabedoria, não tinha mais entendimento. Então veja que Davi, porque aqui ele diz, eu vou terminar de ler, não tinha terminado. O seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. E Davi cometeu seus erros, não cometeu? Ele cometeu seus erros, teve as suas falhas, mas ele não lhe faltou essa interesse de coração. Davi tinha essa devoção a Deus e sabia adorar e servir a Deus com sabedoria e com entendimento. Então parece, meus queridos, que essas escrituras aqui que nós estamos lendo, elas estão aqui nos sugerindo que não ser perfeito de ação seria alguma coisa parecida com o que ocorreu com os crentes da era de Éfeso, lá no começo da igreja. Vocês lembram que Deus fez vários elogios à coisa que eles estavam fazendo, mas ele disse, só tem uma coisa que tenho contra vocês. É exatamente a mesma coisa que os outros demonstraram, Israel, os reis, Salomão, Amazias, a mesma coisa. Vamos ler isso para nós conferir? Apocalipse capítulo 2, verso 2 a 5. Conheço as tuas obras, ou seja, vocês são zelosos, vocês têm demonstrado uma atitude correta diante de mim, né? Uma boa postura. Eu reconheço o teu trabalho, a tua paciência, o que não pode sofrer e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então veja que até aqui Deus só tem elogios para esse povo, né? Assim como o rei Amazias, né? Andava reto diante de Deus, aos olhos de Deus. Porém, agora, Deus começa a falar aqui, porém, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal,
se não te arrependeres. É aquilo que nós acabamos de ver, né? Deus não faz nada sem antes advertir. Ele usou aquele profeta sem nome para advertir aquele rei. Você está reto diante de Deus, você é zeloso, né? Você faz muitas obras boas, mas você não está de interesse de coração. Você não está servindo a Deus em interesse de coração. Teu coração não está perfeito aos olhos dele. E agora Deus está dizendo a mesma coisa aqui para a igreja de Éfeso. Porque nós estamos começando a entender que essa coisa de falta de interesse de coração é isso. É isso aqui também que o povo de Éfeso passou. Né? Começaram a perder o seu primeiro amor, ou seja, seu coração já não estava ali perfeito aos olhos de Deus. Algumas coisas eles começaram a ceder, e ao ceder começaram a se comprometer com alguma coisa, e ao se comprometer com alguma coisa, eles começaram a se afastar levemente de Deus. Foi isso que aconteceu com Amazias, foi isso que aconteceu com Salomão, com todos aqueles que tentam demonstrar algum zelo, mas não com sabedoria e com interesse de coração. Então, esse povo aqui de Éfeso, eles estavam zelosos, né? Porém, a vida do Espírito Santo parecia que estava se indo deles, se afastando da vida deles. O irmão Branham disse que esse é o mal que tem perseguido os santos em todas as eras da igreja. Nós sempre temos que ter esse cuidado. O quão zelosos somos e o quanto do Espírito está em nós para ainda nos guiar e nos conduzir para viver e confessar uma fé genuína e com entendimento e com sabedoria, com discernimento, com equilíbrio. Né? Mombana aqui diz no seu livro das eras, na página 179, isso que tem acontecido em cada era desde então. É uma coisa que sempre se repete. É por isso que eu estou citando Israel, tomando como exemplo, mas dizendo, olha, o que você vê lá, a mesma coisa acontece com a igreja também. Isso em todas as eras está acontecendo. Deus, ele liberta o povo, eles saem por meio do sangue, eles são santificados pela palavra, eles caminham através das águas do batismo e ficam cheios de Espírito. Porém, depois de um tempo, o que acontece? O primeiro amor esfria. Seu coração já não é mais perfeito. Entende isso? E alguém tem a ideia de que eles devem se organizar a fim de perseverarem-se e fazer um nome para si, se organizarem de novo e ainda na segunda geração e algumas vezes até mesmo antes. Eles não têm mais o Espírito de Deus, apenas uma forma de adoração. Eles estão mortos. Eles se hibridizaram, como aquele rei Amazias. Ele continuou adorando a Deus, mas junto com Deus ele mesclou sua adoração com a adoração a ídolos. Era uma hibridação que ele estava fazendo. Era isso que tirou dele o coração, interesse de coração que ele devia ter. Então é isso que aconteceu com Éfeso. Ele está falando de Éfeso aqui. Em algum momento eles começaram a hibridizar, misturar alguma coisa, ceder alguma coisa. Se hibridizaram com credos e formalismos e não há vida neles. Começam a misturar alguma coisa. Então o irmão Branham, ele também explica para nós que esse tipo de amor, ele pode ser comparado com o amor entre os noivos que com o passar do tempo às vezes se esfria. Em alguns casais isso acontece. No mesmo livro, página 333, esse amor foi tipificado como o amor da noiva e do noivo em seu casamento e nos primeiros anos de vida conjugal. Houve um esfriamento desse completo amor e abandono a Deus. Quando alguém não consegue servir com interesse de coração é porque é isso que está acontecendo. Está abandonando a Deus. Não foi o que Amazias fez? Não foi o que Salomão fez? É isso que Éfeso estava fazendo. Estamos tentando entender o que significa isso. Não servir a Deus com interesse de coração. É isso que significa quando a pessoa começa a perder o primeiro amor. Então veja que alguém que não possui interesse de coração é alguém que deixa de obedecer a toda a palavra de Deus. Ainda que ele com zelo, com devoção, com cânticos, com lágrimas nos olhos, vociferando, bravejando, ou vociferando, tente demonstrar ou esconder isto. Tente com essa atitude esconder essa atitude de falta de fé para com a palavra. Vamos ver aqui outros problemas que os crentes de Éfeso enfrentaram. Porque quando você entende o que acontece com Éfeso, você vai entender o que está acontecendo agora. Ok? Porque nós entendemos que Mombana disse que estamos vivendo uma era efesiana. Por que isso? Porque ele nos restaurou a fé dos pais. Mas com a fé dos pais restaurada, o mesmo problema que adveio depois da fé que veio a eles, é o mesmo problema que acontece agora. O que acontece depois que os crentes se tornam efesianos? Eles começam também
passar pelo mesmo problema. Eles continuam sendo adorosos, fervorosos, zelosos, mas começam a abandonar a Deus em coisas pequenas. Isso vai aumentando, até que eles se afastem de Deus. Porque eles não conseguem mais demonstrar uma inteireza de coração. Seus corações não são mais perfeitos diante de Deus. Porque eles perderam o primeiro amor. Li toda aquela escritura para poder chegar nesse quadro agora que eu estou pintando para você. Mas é exatamente disso que o Rambam tratou no seu livro. Ele conta os problemas que Éfeso passou para que você entenda que exatamente esses problemas que iriam se repetir agora, nesta era, quando essa mensagem efesiana seria restaurada. Então, a partir da página 71, o Rambam diz assim: o entregar-se a Deus estava aos poucos desaparecendo. Então, isso é uma coisa que tem que se repetir. As pessoas já não estavam tão atentas ao que Deus pensava delas, porquanto começaram a estar atentas ao que o mundo pensava delas. Entrando essa segunda geração, e foi exatamente com Israel. Nós citamos aqui exemplos. Eles demandaram um rei para serem como as outras nações. Quando fizeram isto, eles rejeitaram a Deus. Mas de qualquer forma, o fizeram. Essa é a história da igreja. A igreja está fazendo a mesma coisa. Quando ela pensa mais em se conformar ao mundo, em vez de se conformar a Deus, não demora muito até você vê-los parar de fazer coisas que costumavam fazer. Umbanda está nos explicando o que é alguém que perde o primeiro amor. É isso aqui. Coisas que faziam, deixou de fazer. E começar a fazer coisas que não faziam inicialmente. Eles mudam a sua maneira até de vestir. Suas atitudes, seu comportamento. Então veja, a perda do primeiro amor fizeram eles também relaxarem nas suas próprias vestimentas. É isso que uma banda aqui está nos explicando. Eles ficam frouxos. É isso que Éfeso é. Significa relaxado, à deriva. Bom, irmãos, é isso que eu quero trazer para vocês. Nós temos que tomar muito cuidado para que agora, por termos a fé efesiana, não acabemos como os efesianos, vivendo uma vida frouxa, à deriva, relaxando até na nossa maneira, nossa postura de falar, de atuar, de agir, de vestir. Porque é isso que fez eles perderem o primeiro amor. Estavam abandonando a Deus. O profeta está nos explicando isso aqui. E isso é um ciclo, o Rambam vai dizer aqui, é um ciclo que se repete. Ele vai dizer aqui, o ciclo de avivamento e morte nunca falhou. Há um avivamento, há um aumento de alegria, há um aumento de entrega, mas em algum momento, se ele não está vigilando, se ele não fica atento, ele vai ficar apenas no zelo, no ardor, na devoção, nos seus ritos. Não faltam cultos nos tabernáculos, mas faltam algumas coisas. Abandonam a Deus e algumas outras coisas. Coisas que faziam, deixavam de fazer. Coisas que não faziam, agora estão começando a fazer. E isso está lhes afastando de Deus. O Rambam está citando isso como exemplo para nós. Ele continua mais. Tudo que você tem a fazer é relembrar este último movimento de Deus no Espírito Santo, quando homens e mulheres vestiam-se como cristãos, iam à igreja, oravam a noite toda, iam para as esquinas e não se envergonhavam das manifestações do Espírito. Eles deixavam suas velhas igrejas mortas e adoravam em casas e velhos armazéns. Eles tinham a realidade, mas não demorou muito tempo até que começasse a obter dinheiro suficiente para construir belas novas igrejas. É isso que aconteceu. E hoje as pessoas estão mais preocupadas, como disse Mambana, com a representação e com a imagem que eles vão ter diante dos outros. Como é que eles vão ver? Não podemos ter um tabernáculo qualquer, vamos fazer um tabernáculo bonito, uma igreja grande, Porque foi assim que Israel queria. Eles queriam um rei que fosse como todas as nações tinham um rei. Vamos usar o quadro que o profeta usou aqui. Todas as nações tinham um rei. Eles disseram, nós também queremos nosso rei. E escolheram um rei bonito, que Saul era um homem bonito, que dá uma boa aparência. E o Rambam está pintando esse quadro para nós. Assim que muitos efesianos iriam se tornar depois. Preocupados mais com a aparência. Em ter um grande tabernáculo, uma grande igreja. Para que isso? Para que todas essas coisas? Para esconderem a falta de interesse de coração que eles estão demonstrando. A sua falta de fé, que talvez ele até tinha, mas depois perdeu. Amém. Ele continua dizendo outras coisas, vai citar outras coisas, E introduziram um coro em vez deles mesmos cantarem a Deus. Eles puseram togas no coro, eles organizaram o movimento e o dirigiram pelo homem. Ele está falando aqui do sistema nicolaíta, que escravizaria as igrejas denominacionais. E isso se estende agora também para tabernáculos, a mesma coisa. Logo começaram a ler livros
que não eram adequados para ler, ou seja, estavam começando a dar ouvidos a outras coisas, misturando vozes com a palavra de Deus e com o ensino dos homens. Foi isso que Amazias fez, foi isso que Salomão fez, e tudo é um quadro, é um ciclo de avivamento e morte que se repete. Eles arriaram as travas e os bodes entraram e tomaram o controle. O grito de alegria acabara. A liberdade do espírito acabara. Eles prosseguiram com uma forma, mas o fogo se extinguira e o negrume das cinzas era praticamente tudo o que restara. Há alguns momentos atrás eu mencionei que João compreendia o que era amar a Deus. Esse grande apóstolo do amor certamente viria quando a igreja começasse a perder aquele primeiro amor de Deus. Em 1 de João 5,13 ele diz: porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, sua palavra. Um pequeno desvio dessa palavra era um passo para longe de Cristo. As pessoas dizem que amam a Deus. Elas vão à igreja. É aquilo que dissemos desde o começo. Zelo, sabedoria, entendimento, né? Ou pelo menos aparentam ter. Vão à igreja. Até mesmo gritam e se regozijam. E cantam e têm momentos de grandes emoções. Mas, quando tudo termina, observe e veja se elas estão nessa palavra. Qual é a confissão doutrinária que eles têm? Andando nela, vê se eles estão andando nessa fé, nessa palavra. Vê se eles estão vivendo nessa palavra. Se passam por todas as outras coisas e depois não andam nessa palavra, elas podem dizer que amam a Deus, mas suas vidas contam uma outra história. São zelosos, mas não com interesse de coração. Eu não sei se João não viu muito disso antes de morrer. Pessoas dizendo que amavam a Deus, porém não obedecendo a sua palavra. Ou seja, estamos entendendo agora, né? Não serviam a Deus com interesse de coração. Igreja de Éfeso, algo está acontecendo com você. Alguém está tentando acrescentar essa palavra ou tirar dela. Mas eles os estão fazendo tão sutilmente que você não pode vê-lo, você não percebe isto. Estão lendo a Bíblia para você, estão lendo os parágrafos do irmão Branham, das suas mensagens para você, mas estão removendo alguma coisa aí, ou estão hibridizando alguma coisa, mas é tão sutil que você não percebe. Você tem que estar com interesse de coração para poder ter zelo e sabedoria para entender e discernir onde é que está sendo acrescentado, o que está sendo tirado. Eles não têm feito um movimento tão grande que você possa vê-lo abertamente. Está encoberto. E eles o estão trazendo por meio da razão e da compreensão humana, e isso tomará o controle a menos que você o rejeite. Você tem que rejeitar e rechaçar isso. Volte ao Pentecostes antes que seja tarde demais. Então observe que quando alguém anda diante de Deus, fazendo tudo aquilo que lhe é agradável, né, de acordo com a sua palavra, ou seja, que vive com o coração perfeito diante de Deus, o que acontece com uma pessoa assim? Ela é reta, ela tem zelo, essas coisas têm seu lugar. Não há nenhum problema de você gritar, e cantar, e saltar, e pular, dançar. Você pode fazer isso. Eu amo a Deus, sirvo a Deus. Isso é maravilhoso, pode fazer isso. Mas faça com sabedoria, com entendimento, com interesse de coração. E para alguém que está com todo esse quadro completo, o que pode acontecer? Você acha que Deus pode rejeitar uma oração de uma pessoa assim? Você, para ter certeza de que as tuas orações serão respondidas nas tuas necessidades, você tem que ter esses requisitos aqui. Deus te cobra isto. Deus quer isso de você. Deus quer isso de nós. Deus quer zelo de você. Deus quer que você ande reto aos seus olhos, mas acima de tudo, Ele quer que você ame com inteireza, com perfeição de coração. Vou dar um exemplo aqui de um rei, um outro rei, que era reto aos olhos de Deus, mas diferente de Amazias e diferente de Salomão, ele tinha inteireza de coração. Ele tinha uma necessidade e Deus respondeu a ele. Qual é o rei? O rei Ezequias. Veja a diferença dele aqui para os outros. Está lá em 2 Reis 20, versos de 1 a 5. Sei que os irmãos conhecem, mas eu quero ler mesmo assim. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Ele ia morrer. Estava ali com uma enfermidade terminal. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, o rei Ezequias, virou o rosto para a parede
e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade. O que é isso? Com zelo. Eu demonstrei a minha vida de devoção, de entrega a ti. Né? É isso que ele está dizendo. Está lembrando? Senhor, lembra-te que eu andei diante de ti em verdade, com coração perfeito. A palavra lá é shalem. Com interesse de coração. Não foi apenas cantando e dançando, ou fizesse qualquer coisa, ou seguindo todos os ritos da lei, mas com interesse, com sabedoria, com entendimento. Ezequias podia se orgulhar de dizer isso, e não há nenhum problema de você também se orgulhar de dizer: Senhor, eu te sirvo com sabedoria e com entendimento. Se você conhece a Escritura, se você conhece a doutrina, não é pecado você se orgulhar de que você serve a Deus e de que você vive a Deus e com interesse de coração. Então ele podia aqui dizer isso, porque realmente ele fazia isto. Né? Deus, eu fui zeloso, mas acima de tudo, vivia para ti realmente de coração, com sinceridade. Eu não perdi o meu primeiro amor por ti nenhuma vez. Era isso que o rei Ezequias estava dizendo. Mesmo eu lendo aqui, eu já posso te adiantar. Você acha que Deus não ia responder uma oração de um homem assim? Com esses requisitos? Que além de zelo, tinha interesse de coração? Mas ele chamou a atenção disso. E eu fiz o que era bom aos teus olhos. Eu fui zeloso. E ele chorou. Ezequias chorou muitíssimo. E sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta, e diz a Ezequias, capitão do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Eu vi a tua oração, e eu vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Por quê, irmãos? Porque ele é zeloso, tinha uma vida religiosa, isso está tudo bem, não há nenhum problema, mas acima de tudo ele tinha interesse de coração. Ele tinha discernimento, ele tinha sabedoria, ele tinha entendimento. Ele tinha equilíbrio. Não foi para as beiradas da estrada, seguiu sempre o meio da estrada, o meio do caminho. Porque o Mamban disse que a verdadeira mensagem está no meio da estrada. Ele disse: Pai, eu tenho andado no meio do caminho. Eu tenho tido um equilíbrio. Eu tenho te amado com sinceridade e com discernimento. Eu tenho realmente te ouvido, eu tenho te compreendido. Ouvir é entender. Por isso que Deus não podia recusar uma oração de um homem assim. E se você, querido, estiver nessas condições aqui, né? Com zelo, com devoção, com entrega e com interesse do coração, meu irmão, veja que nem ele estava livre de passar por lutas e problemas. Você estará sujeito, mesmo fazendo todas as coisas corretas, você vai passar por problemas. Mas aqui está uma solução, mesmo que você passe por problemas. Se você é inteiro de coração, Deus vai te responder. Deus vai te ouvir. Deus vai respaldar a tua vida. Ele vai ser o teu advogado contra aqueles que tentam te humilhar. Se você crê nisso, diga graças a Deus. Então é isso que nós, como filhos de Deus, temos que fazer. Andar na sua presença e ser perfeitos de coração. E eu estou tentando explicar para você aqui em poucas palavras o que significa isso. Tomando emprestado aqui no ensino Mambana. Não perder nunca o primeiro amor. Que possamos ter sempre essa atitude de reverência com Deus, com sabedoria e com entendimento. Porque a palavra diz que é isso que vai mostrar a diferença entre aqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Não é isso? Malaquias 3,18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Ah, mas eu sirvo, eu frequento um tabernáculo. Pode ser zeloso, mas é com interesse de coração? Ou se deixou se levar para um sistema do homem que te afastou de Deus e da sua palavra. O profeta disse que é uma coisa encoberta, você não percebe. Eles acrescentam, eles hibridam alguma coisa ali, você não percebe. Mas se você conseguiu ter discernimento e rejeitou, o profeta disse, você tem que rejeitar. Se você tem essa atitude, essa postura, o profeta disse, há uma forma de você ver a diferença aí, daqueles que servem e daqueles que não servem. Daquele que serve a Deus, daquele que não serve, do justo e do ímpio. Então veja, Deus ele respondeu a oração do rei Ezequias, porque realmente Ezequias fazia tudo aquilo que ele disse a Deus que ele fazia. E aquilo que Ezequias fez é aquilo que na verdade Deus exige, sempre exigiu dos seus filhos, desde os patriarcas. Quando Deus chamou o nosso pai Abraão, quando ainda era Abrão, ele já cobrava isso dele. Gênesis 17, verso 1. Sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão,
não era Abraão ainda, e disse-lhe: eu sou o teu Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Tenha zelos, seja zeloso, adore a mim, sirva a mim, mas seja perfeito, com interesse de coração, com sabedoria, com entendimento. Desde os pais, Deus já estava cobrando. Você acha que o mesmo Deus que não muda vai mudar isso aqui agora? Ele quer a mesma coisa da sua igreja. Demonstre o teu zelo a Deus, sirva a Ele, mas com interesse, com sabedoria, com entendimento, com discernimento. E é a mesma ordenança que Deus também deu lá para os juízes de Israel, para os sacerdotes de Israel, a mesma coisa. 2 Crônica 19:9. Deu-lhes ordem dizendo: assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. A palavra shalem lá outra vez. Então veja, queridos, esse é um ciclo de declínio que sempre tem se repetido. Há um avivamento e depois há uma morte. O profeta diz que isso sempre tem se repetido. Tanto para Israel, quanto hoje para a igreja, que se diz ser Israel espiritual, né? Então nós conseguimos perceber que os mesmos problemas que os crentes se enfrentaram lá na era de Éfeso é o mesmo problema com o qual nós nos deparamos hoje também. São as mesmas coisas que se repetem hoje nesses últimos dias. Os crentes de Éfeso, eles começaram a perder o seu primeiro amor. Eu consigo ver isso, infelizmente, naqueles que se dizem crentes da mensagem. Não conseguem ter o mesmo zelo. Deixaram alguma coisa infiltrar, misturar e ser hibridado aí. E você tem que se lembrar que a noiva desta hora, ela foi restaurada, como eu disse, com a mesma mensagem de Éfeso. E se a mensagem de Éfeso propiciou que depois eles, por relaxarem, ficarem naquela condição, isso é uma coisa que vai ter que se repetir se o povo efesiano dessa era não ficar em alerta, não ficar vigilando e atento. Os crentes da mensagem também correm o sério risco de perderem também o seu primeiro amor, como os crentes daquela primeira era. Livro das Eras, página 77. Cada vez que Deus concede uma visitação do Espírito Santo e o povo se liberta, após algum tempo, eles se amarram diretamente de volta à própria coisa da qual saíram. Muitos que vieram para a mensagem saíram do nicolaísmo, no balanismo denominacional, mas muitos vêm e depois criam o seu próprio balanismo, criam o seu próprio nicolaísmo. Voltam para a mesma coisa da qual saíram. Eu estou lendo o Mombrana aqui. Por que ele está dizendo isso? O que interessa isso para nós? Porque ele sabia que isso ia se repetir. Mombrana sabia, pouco antes de morrer, ele sabia que havia pelo menos 17 grupos pregando uma mensagem diferente da dele. Grupos da mensagem. Dizia 7. E hoje, quantas são? Quantos são aí que são zelosos, mas sem interesse de coração? Nos dias de Mombrana eram só 17 grupos assim. Mas e hoje, quantos são? Que estão muito preocupados com a sua aparência. Vamos lá, Livro das Eras, página 71. O fervente desejo de agradar a Deus. Aquelas coisas que começaram a perder, né? Eles estavam mais ocupados em fazer a sua própria vontade, estabelecer sua própria justiça, do que a justiça de Deus. Ele diz, a paixão por conhecer a sua palavra. Muitos estão perdendo isto. Muitos hoje estão só limitados a ouvir um pregador. Um dos nossos últimos estudos nós dissemos, o verdadeiro ministério quíntuplo, o ministro quíntuplo, ele vai ensinar, vai instruir, mas ele não vai revelar, é Deus quem revela. Como é que você vai ter a revelação? O verdadeiro ministério quíntuplo, ele vai orientar você, vai sugerir você, vai dar um pontapé inicial para que você mesmo continue estudando e fazendo suas próprias buscas, para que então você, sozinho com Deus, tenha a tua revelação. O ministro aqui, ele só vai dar um pontapé para você, só vai te dar uma ajuda, só vai te mostrar um caminho. Se estiver com Deus, isso não é revelação, isso não é nada. Ministro quíntuplo nenhum pode te dar revelação, somente Deus. Então, braço cruzado e ouço, depois vão embora e façam o que quiserem. Não, o ministro ele vai orientar, vai tudo investir. Muitos irmãos me fazem perguntas aí, eu tenho que responder, são perguntas boas. Eu gosto disso, porque é isso que o ministério faz. O verdadeiro ministério quíntuplo vai fazer você investigar por si mesmo, vai fazer você estudar. Mas quem não está compromissado com a palavra não vai querer sequer que o povo estude. Não sei, mas eu já vi isso fora. Qualquer informação, qualquer coisa que quisesse falar sobre Bíblia, sobre doutrina, tinha que procurar só o pastor e mais ninguém. Nunca uma igreja vai chegar à maturidade dessa forma. Porque deixaram que alguma coisa entrasse que não era a sua palavra. Então isso é um ciclo. Deixo de buscar melhor. Apenas se afegam, se entregam, descansam no que o ministro diz. Eu já vi. O que mais que ele diz aqui? Clamor por elevar-se no espírito. Não estão mais fazendo isso.
Estão se acomodando em ser o que são. Estão conformados com o que já têm. Ele deve sempre buscar crescer mais e mais e mais, e crescer mais na graça e no conhecimento de Deus, superando o seu esforço. Por que isso? Porque ele vai querer elevar-se no Espírito. Mas o profeta aqui está dizendo, nessa era, muitos dele. E em vez dessa igreja estar incendiada com o fogo de Deus, ela tem esfriado e se tornado um pouco formal. O extremo, ou vai ser fanático, ou vai ser formal. É isso que estava acontecendo lá atrás com os Efésios. E eu disse, é isso que está acontecendo agora hoje. Alguns estão indo para o fanatismo, batizando o nome de William Marion Branham. E eu posso dizer que é fanatismo porque o Branham disse para Oliveira que era isso. Porque o Branham disse para o Oliveira que o novo nome é para servir aquilo que eles expõem. Ele disse para Oliveira, se você fugisse e fosse além do que nós, como por exemplo, levaria o povo ao fanatismo. O Branham disse para Oliveira. Então qualquer pessoa que tenta sugerir para ti o que é o novo nome, fora do tempo, porque há um tempo que vai ser revelado, mas não é agora. Não nessa condição. Eram os trovões. Quando o irmão Branham e o irmão Oliveira terminaram, de repente aconteceu alguma coisa. O irmão Branham teve uma visão. O irmão Branham sabia que eles escreveram um livro só sobre os 7 selos. Não é transcrever os selos. Os selos foram transcritos. Ali, vamos depois escrever um livro só sobre os selos. Da mesma forma como fizemos com o livro, era escrever um livro só sobre Apocalipse, explicando capítulo por capítulo, versículo por versículo. Era um projeto, o profeta tinha finalzinho de 65 ali, mais ou menos. Branham entendeu que seu ministério já estava acabado. Seu ministério já tinha... Vamos colocar os selos no livro das eras. Então você tem o livro das eras, um tema das eras, de ensinos doutrinários, que não se limitou apenas àqueles cultos ali em março de Jeffersonville, 63. Os trovões estavam sendo revelados ao profeta e eles foram inseridos. Os trovões estão no livro, estão espalhados em tudo. E você sabe que muitos não gostam. Muitos não gostaram do produto final. Isso queimaram só porque o irmão Branham escreveu, junto com o irmão Oliveira. Não gostavam de Oliveira. Ministros, mas que não queimaram o livro das eras. Foram procurar o profeta primeiro. Homens cavalheiros, pios, homens zelosos. Mas acima de tudo com interesse de coração. Citou o nome deles. Dos 6 que queimaram, eu só sei de um que sei que queimou, porque até deu seu testemunho aí para um dos nossos ministros associados. Eu não vou dizer. E os outros não sei, mas eu posso sugerir quem mais foi. Posso imaginar quem foi. Mas os outros 2 que não queimaram foi Sidney Jackson e Willard Collins, que depois se tornou pastor Jefferson. Irmão Branham, esse livro, eu não sei se eles disseram para o irmão Branham que queriam queimar. Esse livro está correto? Tem algum problema nele? Para esses 2 ministros, o irmão Branham disse a mesma coisa. Tudo que está nesse livro é o assim diz o Senhor. Mas outros 6 não se importaram e queimaram. Queimaram. Podiam ser zelosos, mas eram zelos sem entendimento, sem sabedoria. Eles queimaram o assim diz o Senhor. E um desses que queimaram fez muitas visitas ao Brasil, falou muito mal do irmão Oliveira nos grupos que ele visitou. Chamava Oliveira de testemunho de Jeová. Eu duvido que ele falou para esses grupos que ele visitou que ele queimou o livro das eras. Eu duvido que tivesse coragem de dizer isso. Mas veja, ou você vai se tornar um engomado, um formal, ou você vai ser um fanático. E você tem esses grupos aí, Ele diz aqui, eles estavam ficando um pouco formais. Então veja, queridos, já quase para concluir aqui. Observe que o irmão Branham, ele disse que a igreja de Éfeso começou a se tornar formal na sua maneira de cultuar e adorar a Deus. E foi exatamente esse mesmo problema que ele disse que seria encontrado entre os crentes da Odisseia. Que essa era atual. Esse ciclo tem que se repetir. A estatura de um varão perfeito. Veja onde estamos vivendo agora. Em Laodiceia. Mas tem alguns grupos que estão dizendo que Laodiceia não existe mais. Laodiceia acabou. A era Laodiceia só vai acabar quando o último eleito entrar. Quando todas as 7 visões se cumprirem. Quando Cristo vier para arrebatar a igreja. Aí acabou o período dos gentios, a era gentílica. O que acabou foi a mensagem de Laodiceia, que é a mensagem pentecostal. Isso acabou. Mas a era histórica gentílica não. Alguns se misturam tudo, se confundem tudo e dizem acabou Laodiceia. Não, está dizendo, olha, estamos aqui vivendo a era de Laodiceia. Então, ele diz, onde a igreja foi a pior era da igreja que eles já tiveram. Na Bíblia, descobrimos que era a única era da igreja que Deus estava do lado de fora da igreja. Esta é a era em que Deus foi colocado para fora. A palavra ficou do lado de fora. E eu vou dizer para você, não apenas fora das denominações, fora também dos tabernáculos.
E olha que alguns tabernáculos ele ainda até está batendo nas portas para querer entrar. Mas em outros tabernáculos sequer ele está batendo mais na porta. Em alguns tabernáculos ele não quer entrar. A palavra foi rejeitada e nem a palavra quer entrar mais ali. Os credos, as denominações haviam tirado a sua própria igreja. Eis que eu estou à porta e bato, e se alguém tem sede e abrir a porta, eu entrarei com ele. Vê? Aqui está, nesta era da igreja. Eles o expulsaram gradualmente, até que aqui o derrubaram completamente. Eles não querem nada com isso. Agora, veja hoje para onde estamos indo. Mesmo quando o fim da era da igreja de Laodiceia se tornou tão formal, e qual foi o problema com os efesianos? Os efesianos de Smyrna se tornaram formais. E esse é um risco que os efesianos dessa era estão correndo, de se tornar formais também, de ficar apenas zelosos por Deus, mas sem interesse de coração. Aí ele continua, até que o catolicismo que a quebrou aqui está se unindo com uma grande igreja, com uma federação de igrejas, e é o mesmo que o catolicismo. Outra mensagem aqui, influência. Agora, não é essa atitude de muita gente hoje? Eles não aceitarão a correção da palavra, como Amazias também não aceitou. E essa é a razão pela qual nos encontramos envoltos em um grande concílio de igrejas aqui, sem saber para onde estamos indo para o mundo. Dezenas de milhares de membros adicionados a cada ano, e não vemos a mão de Deus em qualquer lugar em movimento, mortos, formais, exatamente o que a Bíblia disse que seria a era da igreja de Laodiceia, morna, vomitada da boca de Deus. Ao mesmo tempo, então, em que o Umbanda menciona esses problemas de Éfeso, ele sabia que esses problemas iriam se repetir, iriam acontecer. Então veja, queridos, para aqueles que vivem com interesse de coração, esses estão atentos para ouvir a Deus, para ouvir a voz de Deus e receber aqueles anúncios secretos. Umbanda diz que Deus tem para esse povo anúncios secretos, coisas que Deus só tem para revelar para esses que são zelosos, mas acima de tudo tem sabedoria, tem discernimento, e eu adoro com interesse de coração. O profeta diz que Deus ele anuncia para este povo coisas secretas que os outros não sabem. A repentina e secreta ida ou partido da igreja. Aquela mensagem que vocês mostraram ali. Isso deve estar ali. A não ser que seja uma outra mensagem com o mesmo título de outro ano. Não sei. Essa aqui é 12 de outubro de 58. É a mesma data? O irmão não lembra? Mas aqui o profeta diz assim: as pessoas vivem hoje como se As pessoas vivem hoje como se pouco antes da vinda do Senhor Jesus ele enviasse um exército de anjos a todos os jornais e por um ano ou mais anunciassem em todo o mundo no jornal que em tal e tal data Jesus virá. E para que seja transmitido pelo rádio, colocado nas televisões, em todo lugar, apenas o dia e a hora em que ele estava vindo. Agora, é assim que as pessoas vivem hoje. Mas Deus disse em sua palavra, seja como ladrão de noite vindo. Se assim fosse, as pessoas diriam, como o mundo pensa hoje, bem, há simplesmente bastante tempo, isso será bem anunciado. Mas veja, é anunciado, mas é um anúncio secreto. É para um povo eleito que ele vai revelar, que ele vai anunciar. Isso é apenas para aqueles que estão dispostos a ouvir. E ouvir é o quê, irmãos? Ouvir é o quê? Entender. Aqueles que conseguem entender. Aqueles que estão dispostos a considerar isso e também que amam o Senhor. E nós já entendemos, né? Com zelo, mas com interesse de coração. Então, aqueles que continuam desatentos e surdos para Deus, para a sua palavra, para os seus presságios, nada saberão do que Deus está para fazer e do que Ele está para anunciar e revelar. Breve Ele vai vir para arrebatar a igreja, para apresentar ao seu Cristo, ao seu Filho, e Jesus então vai vir para aqueles que estão esperando por Ele. Quem não estiver preparado, se preparando para esses, Ele não vai vir. Ele vai vir para aqueles que estão se preparando e buscando, não é isso? Por Ele. Para aqueles que estão atentos à sua voz. E quem são esses? Aqueles que são zelosos e que são de inteireza de coração. São esses que vão ver o Cristo face a face. É a esses somente. Mensagem Quem é este? De 59. Há muitas pessoas inquietas hoje, que sabem que algo está para acontecer, mas elas nunca o verão, nunca verão Ele. Porque Ele virá no silêncio da meia-noite para arrebatar aquela pequena igreja, um pequeno grupo,
que está anelando e esperando na expectativa de vê-lo. São esses que ele virá arrebatar. Muitos do mundo que estão vivendo dos encantos e banqueteando suas almas nas coisas do mundo, nunca saberão o que aconteceu, até a igreja ter ido para a glória, pois ele virá como ladrão de noite e os arrebatará e os levará. Assim podemos ver que estamos de volta ao mesmo lugar. Agora, descobrimos que essa expectativa de que Deus vem àqueles que, no decorrer de todas as Escrituras, tem sido a mesma coisa. Ele sempre aparece àqueles que estão esperando por Ele. Sempre para aqueles que estão querendo vê-lo. E tenho certeza que essa é a esperança que está em nossos corações esta noite. Está no meu coração? Está no teu coração também? Amém? Então, quando Cristo esteve aqui na terra, então muitos sequer tomaram conhecimento de que Ele estava ali, de que as Escrituras estavam sendo cumpridas ali. Quando o Filho do Homem tem se manifestado com sinais e com alarido sobre a terra nesse tempo do fim, muitos também não reconheceram. Não reconhecem que o alarido está aqui ainda. Há um alarido ainda preparando uma noiva, chamando uma noiva. Mas muitos ainda não estão reconhecendo. Mas para aqueles que são de interesse de coração, a esses o alarido está sendo dito e eles estão ouvindo. E eles estão recebendo, eles estão aceitando. Amém? Eu leio esta mensagem, lembrando aqui, encerro essa nossa pequena palestra aqui de hoje. Outra vez a mensagem com o mesmo título, quem é este, mas com outra data, 4 de outubro de 59. Mas havia alguns que criam nele. Eles estavam esperando que ele viesse e sabendo que haveria algo especial, algo ia acontecer. Pois Jesus não pode vir a qualquer momento, a menos que algo especial aconteça. E é o que Deus fez. Deus fez algo especial antes que ele venha. Algo especial continua acontecendo. Você crê nisso? Sempre algo novo quando ele aparece. Sempre quando ele aparece, alguma coisa nova está sendo feita. E eles foram cobrados com as expectativas. Mas a coisa ruim sobre tudo isso é que houve muitos que não ouviram e nunca chegaram a vê-lo quando ele veio. E essa é uma das coisas tristes de hoje. Haverá muitos que não o verão quando ele vier, mas haverá um remanescente. Haverá aqueles que conhecerão a Deus e que estarão esperando e que serão carregados, serão levados. Eles o verão, pois ele virá como um ladrão na noite. Nós seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. A partida secreta da igreja. Eu lhes digo, sabendo tudo isso, de antemão, pela palavra do Senhor, devemos orar e estudar, cada hora de nossa vida. Orar e estudar. Orar e meditar. Cada hora de nossa vida. Preparando-nos para esse grande evento. A noiva tem que estar preparada. Todo dia tem que se preparar. Todo dia você tem que se preparar, querido. E enquanto o ar está carregado com a sua presença, enquanto estamos crendo e os ministros ungidos do Evangelho estão enviando os raios de advertência, devemos estar preparados para qualquer minuto, para aquele abençoado evento, quando veremos todos os que morreram em Cristo através dos tempos. Quando nós vemos Jesus vindo para obter a sua igreja, então seremos arrebatados para encontrá-lo nos ares. Amém, igreja? Então veja, ele vai vir, diz o profeta. Ele vai vir para buscar, mas não apenas aqueles que são retos aos seus olhos, mas acima de tudo aqueles que o adoram e lhe sirvam com interesse de coração. Que Deus nos ajude para que quando ele vier, ele nos encontre nessas condições. Amém, queridos? Vamos falar com o Pai. Precioso Deus e querido Pai, te agradecemos por esse tempo que tivemos, onde meditamos nessas várias lições que a Tua Palavra nos dá. Porque a Tua Palavra diz que tudo que está escrito é proveitoso para nos redarguir, corrigir e instruir em justiça. E tomamos exemplos do que aconteceu no passado, tanto de acertos quanto de erros. Vimos o que acontece quando alguém tem apenas zelo por Ti, mas sem interesse de coração. E vimos também pela mesma palavra o que acontece quando alguém tem zelo, anda na Tua presença, é perfeito, vive com interesse de coração. Nós queremos ser, Senhor, como aquele rei Ezequias, não como Amazias e Salomão. Salomão teve sua sabedoria, mas ele não soube manter-se nisso, porque perdeu o primeiro amor que ele teve por Ti. Senhor, que isso não aconteça conosco,
Ainda mais agora que, como vimos pelos ensinos, pela ministração, de que estamos vivendo uma era efesiana e que, por ela ser uma era restaurada, tudo aquilo que pertence às coisas erradas se repete também junto e acompanha tudo isto. Então, Senhor, ajude o teu povo que aqui está. Ajude aqueles que nos acompanham, que nos ouvem, que nos estudam, que eles possam ser preparados por Ti, Senhor. E que a cada dia eles estejam prontos para que no momento certo, quando o dia chegar, Tu anunciarás secretamente, o teu profeta disse, e que nós estaremos prontos para isso. Então, Senhor, ajude-nos. Nos ajude, Senhor. Em cada momento de nossas vidas, que a Tua instrução da Tua palavra venha realmente nos moldar e sermos aquilo que Tu quer que os Teus filhos sejam. Nós sempre pedimos isso a Ti, Senhor, e não vamos nunca nos cansar de pedir isso a Ti, porque é isso que Tu também anseia da Tua igreja, da noiva de Cristo, que ela ande na Tua presença e ser perfeito. Foi isso que Tu pediu ao nosso pai Abraão, e o Teu Cristo disse, se vocês são os filhos de Abraão, fazei as obras do vosso pai Abraão. Então, Senhor, ajude-nos, porque sozinhos não podemos fazer isso, mas com a Tua ajuda, nós podemos, mas acima de tudo, vivermos a Ti com integridade de coração. Se em algum momento, Senhor, nos desviamos desse caminho, que Tu nos mostre onde foi, para voltarmos atrás e recomeçar tudo de novo, para que nós não sejamos apresentados ou vistos por Ti em falta de alguma coisa, mas que a Tua igreja seja vista por Ti sem ruga, sem mancha, sem mácula. É isso que nós cremos que o Teu sangue está fazendo em nossas vidas, o sangue do Teu Cordeiro, que ele continua sendo derramado sobre nós. Apenas um pingo, Senhor, apenas um pingo da gota do Teu sangue, e nós seremos restaurados. Apenas um pingo do sangue do Teu Cordeiro, e nós seremos aperfeiçoados. Amém. E nós descansamos para que Tu faça em nossas vidas esta obra, porque não é nossa, é Tua. Assim, crendo que Tu nos ajuda nessas coisas, nós pedimos isso e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus.